Graça e paz, queridos. Quero falar um pouco sobre evangelismo, sobre pregar o evangelho, sobre ganhar almas. Esses dias eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê uma fome genuína, um mover genuíno pela pregação do evangelho dele. Eu não quero pregar o evangelho apenas porque pregar o evangelho é a coisa certa a se fazer. Eu quero pregar o evangelho porque eu vivo o evangelho e aquilo queima dentro de mim como uma vida da qual eu posso transferir para as outras pessoas. E esses dias eu disse que Deus não criou o homem apenas para ser um pregador do Evangelho, ou apenas para ser um ganhador de almas, ou um trabalhador do reino. Não que pregar o Evangelho e ganhar almas não seja importante. Essas coisas são importantíssimas, na verdade elas são necessárias. Creio eu que um dos propósitos das quais Deus ainda nos deixou na terra é exatamente esse, de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Mas o propósito da pregação do Evangelho não é apenas alcançar aqueles que ainda não o conhecem. O propósito também é transformar a vida de quem prega. O propósito é me aproximar cada vez mais dos valores de Deus, de maneira que eu receba esses valores e consiga transferir para a vida de outras pessoas. Então o Evangelho, a pregação do Evangelho, não deve atingir apenas aquela pessoa que não foi alcançada. Mas um dos objetivos de Deus também é nos mudar, é nos transformar, é fazer com que nós tenhamos a consciência do coração dele, a consciência do amor dele, para que através disso a nossa vida pregue para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então é necessário que a pregação do Evangelho, que o evangelismo, ela sirva a um propósito de comunhão com Deus. Porque o propósito da comunhão é o propósito eterno de Deus. Deus te criou para a comunhão. E pregar a palavra dele deveria ser uma maneira de se relacionar com Deus. Muito mais do que apenas um instrumento de alcance ou de um objetivo ou de uma meta. É uma vida da qual Deus transfere do coração dele para o meu coração os anseios, as verdades, os valores que ele tem. Porque pensa comigo, para Deus seria muito mais fácil colocar os anjos para pregar o evangelho, criar uma carruagem de fogo, passar pela terra e falar para todos os homens: arrependam-se. Talvez dessa maneira seria muito mais eficiente do que colocar o homem para pregar o evangelho. Mas quando Deus colocou o homem para pregar o evangelho, foi para que isso transformasse o homem cada vez mais à imagem e à semelhança de Deus. Então, muito mais do que apenas pregar ou não pregar o Evangelho, eu tenho que entender, não entender, eu preciso conhecer aquilo que está no coração de Deus e receber isso, para que muito mais do que pregar o Evangelho, eu viva o Evangelho da qual eu estou pregando. Por isso, investir um tempo com relacionamento com Deus é tão importante. Porque quando eu entrego a oração, a meditação, a adoração, Deus começa a revelar o propósito dele na minha vida. E através desse propósito eu então posso alcançar a vida de outras pessoas com o evangelho que Deus tem me dado. Afinal de contas, evangelismo é isso. É quando eu transfiro aquilo que Deus deu dentro do meu coração para a vida de outras pessoas. Então eu creio que o Evangelho é uma porta pela qual Deus quer realmente se manifestar a outras pessoas. Mas também o Evangelho é um canal de relacionamento que Deus tem com seus filhos. Pregar o Evangelho é muito mais do que uma atividade. Pregar o Evangelho é uma vida com Deus. É a vida no Espírito. Aleluia! Que Deus abençoe, que nós possamos cada vez mais nos tornar conscientes da verdadeira pregação do Evangelho, que é a vida de Deus nas nossas vidas. Amém?
Deus abençoe, graça e paz.